Imagine que são 20 horas do dia 8 de janeiro de 2026. Você está em uma rua residencial no bairro de Samarkand, em Teherã. A eletricidade está oscilando há horas. Nada incomum em um país onde a rede elétrica funciona à base de orações e peças contrabandeadas, mas então seu celular morre. Não a bateria, o sinal. Todos os aplicativos ficam offline simultaneamente. WhatsApp, Telegram, Instagram, até mesmo a sua VPN. Você olha para o fim da rua e vê incêndios, não são latas de lixo, são carros em chamas, o ar tem cheiro de borracha queimada. E há algo mais, gás lacrimogêneo, talvez spray de pimenta. Você ouve gritos, morte ao ditador. Então, ouve algo que gela o seu sangue. Tiros de armas automáticas. E não são disparos de alerta para o alto. É fogo direto na multidão. Em 6 horas, o necrotério de Karizak, em Teherã, receberá caminhonetes carregando corpos, fileiras deles. Um vídeo de 16 minutos vazará mostrando pelo menos 366 cadáveres amontoados lá dentro. Ferimentos a bala, chumbinhos de espingarda, cortes profundos de espancamentos a queima-roupa. A polícia rotulará as fotos como no QSE de 250. Depois, no 131 de 250. Então, param de contar. Isso não é ficção, isso é o Irã em janeiro de 2026. E ao terminar este vídeo, você entenderá como um colapso cambial desencadeou a repressão mais sangrenta nos 47 anos da República Islâmica. E por que o que vem a seguir pode remodelar todo o Oriente Médio. E fique comigo, vamos voltar para 28 de dezembro de 2025, Grande Bazar de Teherã, de manhã cedo. Você é um vendedor de celulares, trabalha nessas passagens estreitas há 20 anos, seu pai trabalhava nelas antes de você. O boxe que você aluga não é grande, talvez 10 metros quadrados, mas é o suficiente para alimentar sua família, pagar a faculdade do seu filho e economizar um pouco. Para o ano em que sua filha se casar, exceto que nesta manhã o sistema não funciona mais, né? Você comprou seu estoque de smartphones chineses, fones Bluetooth e cabos de carregamento. Há uma taxa de câmbio de 1,37 milhão de reais por dólar, taxa padrão de 26 de dezembro. Você precificou tudo com uma margem de 15%. Margens apertadas, mas sustentáveis. Então, da noite para o dia, o real desaba para 1,44 milhão por dólar. Seu estoque acabou de perder o valor. Se vender pelos preços de ontem, você perde dinheiro. Se aumentar os preços para a nova taxa, os clientes farão um motim ou apenas não comprarão. Então, você faz o que centenas de outros comerciantes do bazar fazem. Você fecha sua loja. E aqui está o detalhe, esta não foi uma oscilação normal do mercado. Isto foi uma demolição estrutural. O governo iraniano opera um sistema de câmbio de vários níveis. Empresas ligadas ao regime subsidiárias da Guarda Revolucionária e importadores do governo têm acesso a dólares subsidiados. A taxas artificialmente baixas, digamos 500 mil reais por dólar. Enquanto isso, comerciantes comuns como você acessam o mercado aberto, onde a taxa real flutua baseada na oferta. O pânico e a falta de credibilidade do governo surgem quando a inflação atinge 48,6% em outubro de 2025. Depois, ultrapassa 52% em dezembro. As pessoas param de confiar totalmente no real. Eles querem dólares, querem ouro, querem qualquer coisa, exceto o cubo de gelo derretendo em suas carteiras e o silêncio do governo. Não há anúncios de políticas nem garantias, apenas o nada. Esse silêncio transforma um problema econômico em uma crise política. Quando o Estado nem sequer reconhece o desastre, os cidadãos concluem uma de duas coisas. Ou o governo é incompetente ou é cúmplice. No meio da manhã de 28 de dezembro, o fechamento de lojas se espalha pelo bazar como um contágio. À tarde, a notícia chega a Isfahan, Mashhad e Shiraz. À noite, não são apenas os comerciantes. Estudantes, petroleiros e caminhoneiros se juntam. Jovens desempregados, sem esperança há anos, veem a riqueza do petróleo do país financiar o Hezbollah no Líbano, enquanto não podem comprar frutas. Os preços subiram 75% em um ano. O pão e os grãos quase dobraram de preço. O desemprego juvenil, entre 15 e 24 anos, oscila entre 20% e 23%. Isso é o triplo da média nacional. E o Irã possui algumas das maiores reservas de petróleo da Terra. Um manifestante dirá mais tarde aos jornalistas: não tenho medo, há 47 anos estou morto. Isso não é um slogan, é um estado psicológico. Quando o medo da morte deixa de ser um impedimento, porque
a existência já parece a morte, surge algo instável e combustível. Antes de prosseguirmos, entenda, este não é o primeiro levante do Irã, é o quarto grande em 17 anos. O regime aprendeu com cada um deles. Em 2009 começou o Movimento Verde. Milhões saíram às ruas após uma eleição presidencial contestada. Mir Hossein Mousavi alega fraude. O governo anuncia que Mahmoud Ahmadinejad obteve 2/3 dos votos. Teherã vê o maior protesto desde a Revolução de 1979. O regime o suprime com prisões, espancamentos e mortes limitadas. O Movimento Verde falha porque permaneceu político. Não ameaçou a base econômica do sistema e não fragmentou as forças de segurança. 2019, novembro sangrento, o governo triplica o preço dos combustíveis da noite para o dia. Protestos estouram em 130 locais. Desta vez é econômico, envolvendo a classe trabalhadora iraniana, não intelectuais de classe média. A resposta do regime deixou cerca de 1.500 mortos em 3 dias. Seguiram-se apagões de internet e prisões em massa. Depois, o silêncio. O mundo mal notou. 2022, protestos de Mahsa Amini. Uma jovem de 22 anos morre sob custódia da polícia da moralidade. Seu crime foi usar o hijab incorretamente. Os protestos se espalham por 210 locais. Estudantes lideram manifestações. Mulheres queimam hijabs diante das câmeras. O slogan é Mulher, Vida, Liberdade. Pelo menos 551 foram mortos e dezenas de milhares presos. Houve confissões forçadas na TV, execuções públicas de manifestantes selecionados, acusados de travar guerra contra Deus. 3 meses depois, os protestos perdem força. O mesmo padrão se repete sempre. Um gatilho econômico ou social incendeia as manifestações. O regime oferece concessões limitadas enquanto mobiliza forças de segurança. Os protestos passam de queixas pontuais para demandas sistêmicas. Morte ao ditador, abaixo a República Islâmica. O regime rotula os manifestantes como terroristas ou agentes estrangeiros. Seguem-se apagões de internet, munição real e matanças em massa. Há uma supressão gradual através de prisões, execuções e exaustão. Essa é a diferença em 2025. Os gatilhos convergem. Há um colapso cambial. Há uma inflação de 52%. O desemprego entre os jovens está em 23%. Houve a guerra de 12 dias em junho de 2025. Forças americanas destruíram 3 instalações nucleares iranianas. Jatos israelenses humilharam o IRGC. Eles mataram mais de 1.000 iranianos. E aqui está o golpe psicológico final. Assad, na Síria, o aliado regional mais próximo do Irã, caiu no final de 2024. O Hezbollah, no Líbano, foi degradado. O Hamas, em Gaza, está despedaçado. O Irã gastou bilhões sustentando o eixo de resistência. E agora tudo acabou. Quando os protestos estouram em dezembro de 2025, os iranianos não estão bravos apenas com o preço do pão. Eles estão revoltados com tudo. Odeiam a incompetência econômica, odeiam a humilhação regional, odeiam 47 anos de retórica revolucionária que prometeu dignidade e entregou pobreza. Vamos à noite que mudou tudo. Foi a noite de 8 de janeiro de 2026. Reza Pahlavi é o príncipe herdeiro no exílio. Ele é filho do Shah, que foi deposto em 1979. Ele convocou protestos nacionais em um horário específico. Gritem de seus telhados, diz ele, de suas janelas. Coordenem-se. Mostrem ao regime que vocês estão em toda parte. Naquela manhã, o líder supremo, Ali Khamenei, faz um discurso. Ele não reconhece as queixas econômicas. Ele não promete reformas. Ele chama os manifestantes de baderneiros sob influência estrangeira. Ele usa a palavra sedição. Diz que isso é orquestrado por Israel e pelos Estados Unidos. Essa palavra, sedição, é a estrutura legal para a violência ilimitada. Não é mais um protesto, é uma guerra. Às 20 horas, horário de Teherã, cantos coordenados ecoam pelos bairros. Algo muda. Forças de segurança, o IRGC, a milícia Basij e a polícia se espalham pelas principais cidades. Eles têm ordens que testemunhas descrevem como atirar para matar. Não são balas de borracha, nem gás lacrimogêneo primeiro. É munição real diretamente na multidão. Em Karaj, na província de Alborz, o Hospital Soleimani recebe 87 mortos só no dia 8 de janeiro. O Hospital Parsian atende 423 feridos. Em Kermanshah, pelo menos 217 manifestantes são mortos em hospitais em uma única noite.
No distrito de Ferdowsi, em Teherã, o hospital Soleimani relata ferimentos. Estes são consistentes com balas de espingarda de curto alcance e disparos diretos de fuzil. Um profissional de saúde descreve: usavam gás lacrimogênio e bombas de efeito moral e atiravam direto nos manifestantes. Eles dispararam gás lacrimogênio até dentro das casas das pessoas, atiraram nas pessoas com munição real e vários ficaram feridos. O povo sente que não tem mais nada a perder. Às 20 horas, a conectividade de internet em todo o Irã cai para 1% dos níveis normais. Um apagão quase total significa que eles não podem se coordenar, não podem documentar, nem pedir ajuda. O mundo fica às escuras. Por que a internet foi cortada? Existem 3 razões. Isso impede que os manifestantes organizem ações seguintes. Bloqueia a documentação externa da violência. Sem vídeos, não há indignação internacional. Cria-se um vácuo de informação onde o regime controla a narrativa. A mídia estatal diz que terroristas armados abriram fogo, não há imagens para contradizê-los. O apagão durou mais de 180 horas. Foram 7 dias e meio de silêncio digital quase total. Mas eis o que acaba vazando de qualquer forma. Surgiu um vídeo de 16 minutos do Centro Forense de Karizak. Ele mostra fileiras de corpos e caminhonetes descarregando cadáveres. A equipe forense rotula fotos como 47 de 250, rotularam outros como 189 de 250. O número acabou ultrapassando 366 corpos documentados em um único necrotério. 2 testemunhas que visitaram Karizak procuravam familiares. Relatam ter visto mais de 400 corpos. A CBS News verificou imagens mostrando ao menos 366 corpos. Provavelmente havia mais de 400 ferimentos de bala, chumbinhos de espingarda e cortes. Roupas ensanguentadas estavam empilhadas em um canto. As estimativas de mortos variam drasticamente. Fontes oficiais do governo iraniano citam cerca de 2.000. A agência de notícias de ativistas de direitos humanos verificou 2015. Eles admitem que os números reais são maiores. A Iran International citou fontes do governo e dados hospitalares de ao menos 12.000. A CBS News citou grupos de ativistas dentro do Irã com números entre 10.000 e 20.000. Deixe-me contextualizar. O protesto de novembro sangrento de 2019 matou aproximadamente 1.500 em 3 dias. E aquilo foi considerado a repressão mais sangrenta da história moderna do Irã. Em 8 de janeiro de 2026, o número pode quadruplicar em uma única noite, mas algo foge do padrão. Eles não param, apesar do apagão da internet, apesar dos milhares de mortos e apesar dos tanques circulando em Teherã. Mesmo com o ministro da Justiça declarando em 14 de janeiro que qualquer um em protestos após 8 de janeiro é culpado de guerra interna, com pena de morte, eles continuam. Manifestantes iranianos se reagrupam em pelo menos 20 bairros. Nizamabad, Praça Ferdowsi, Sadatabad, Mirdamad e Vali Asar. Eles acendem fogueiras, bloqueiam estradas e gritam morte ao ditador. E este é o ano do sangue. Jed Ali será derrubado. Em Shiraz, manifestantes revidam com facas e facões. Em Mashhad, multidões forçam o recuo das forças de segurança em algumas áreas. Em Isfahan, grandes multidões gritam: Khamenei é um assassino, seu governo é ilegítimo. Ao lado de slogans monarquistas, vida longa ao rei. Em Zahedan, sudeste do Irã, milhares de cidadãos baluques tomam as ruas após as orações de sexta-feira. Apesar do enorme aparato de segurança, postos de controle, revistas e inspeções de celulares, eles marcham assim mesmo. Por quê? O que faz alguém caminhar em direção aos tiros? Um manifestante explica: não tenho medo. Há 47 anos estou morto. Outro: eles atiraram nas pessoas com munição real, dispararam gás lacrimogênio dentro das casas. As pessoas sentem que não tem mais nada a perder. Existe um limite psicológico onde o medo deixa de funcionar, onde a ameaça de morte se torna menos aterrorizante que a realidade de continuar vivendo sob o sistema atual. Os iranianos mostram por suas ações que preferem arriscar a morte a aceitar mais um ano disso. E eis o diferencial em relação às revoltas anteriores: a diversidade ideológica. Há estudantes gritando morte ao ditador. Há trabalhadores gritando nem Gaza nem Líbano, minha vida pelo Irã. Rejeitando as prioridades de política externa do regime. Há mulheres queimando fotos de Khamenei com cigarros em vídeos virais. E há monarquistas gritando vida longa a Reza Pahlavi.
E esta é a última batalha. Pahlavi voltará. Monarquistas no Irã em 2026, isso é algo sísmico. O Shah era profundamente impopular. Polícia secreta Savak, fantoche do Ocidente, excessos autoritários. Por décadas, a monarquia foi um veneno político. Mas uma geração de iranianos sem memória pessoal do Shah agora olha para a República Islâmica e pensa: será que o sistema antigo poderia ser pior que este? Isso não é nostalgia, é um desespero tão profundo que alternativas antes ilegítimas, de repente, parecem preferíveis. Agora, ampliemos a visão, pois esta não é apenas uma crise interna iraniana, este é um potencial estopim para todo o Oriente Médio. 2 de janeiro de 2026, o presidente Donald Trump tuita que se o Irã matar violentamente manifestantes pacíficos, os deuses virão em seu socorro. Ele declara: estamos com as armas engatilhadas e prontos para partir. 12 de janeiro, Trump anuncia que qualquer país que fizer negócios com o Irã enfrentará tarifas de 25% no comércio com os Estados Unidos. Com efeito imediato, o estrangulamento econômico, além das sanções existentes, está em vigor. Em 13 de janeiro, Trump diz aos iranianos que a ajuda está a caminho. Ele adverte que imporá consequências graves se o regime executar manifestantes. Em 15 de janeiro, o Departamento do Tesouro sanciona 5 altos funcionários iranianos, incluindo Ali Larijani. Ele é o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã. Enquanto isso, o Pentágono teria apresentado a Trump opções de alvos militares em torno de instalações nucleares. Isso inclui locais de mísseis balísticos e estruturas de comando e controle do IRGC. A CNN relata que ativos militares dos Daesh estão se posicionando para possíveis ataques. E então temos Reza Pahlavi, o príncipe herdeiro exilado. Ele se posiciona como um potencial líder de transição. Ele afirma que 12 mil iranianos foram mortos. Isso não foi verificado, mas está dentro da faixa de estimativas de ativistas. Falando em Washington, ele pede uma ação militar visando a arquitetura de repressão. Isso se refere à estrutura de comando do IRGC. Ele apresenta os acordos de Cyrus, inspirados nos acordos de Abraão. O objetivo é restabelecer as relações do Irã com Israel e estados do Oriente Médio. Aqui está a parte impressionante. Alguns iranianos dentro do país estão cantando o nome dele. Eles cantam "Vida longa ao rei, Pahlavi voltará". Não está claro se Pahlavi tem apoio doméstico, genuíno, ou se apenas representa uma rejeição simbólica do sistema atual. Mas sua visibilidade oferece aos atores internacionais um parceiro potencial para a mudança de regime. O Conselho de Segurança da ONU realiza uma sessão de emergência. Em 15 de janeiro, a secretária-geral adjunta Marta Poibi descreve a situação como instável e profundamente preocupante. Ela alertou que a intervenção militar externa adiciona volatilidade a uma situação já explosiva. Os ministros das Relações Exteriores do G7 condenam a repressão brutal. Os líderes europeus Macron, Starmer e Merz expressam preocupação, ao mesmo tempo que alertam contra a intervenção. Autoridades iranianas ameaçam retaliação. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, diz à Fox News que o Irã está pronto para negociações com os Estados Unidos. No entanto, eles só o farão com direitos iguais e respeito mútuo. A tradução é que estamos apavorados com ataques militares, mas nunca admitiremos. Então, você tem uma revolta doméstica em massa exigindo mudança de regime. As forças de segurança estão matando milhares para manter o controle. Um apagão na internet está impedindo a verificação externa. Os Esquerda estão ameaçando ataques militares. Um líder da oposição no exílio está se posicionando para o poder. As potências regionais observam com nervosismo. Isso é 1969, ao contrário, exceto que desta vez os revolucionários querem a monarquia de volta. E desta vez as forças militares mais poderosas do mundo estão ameaçando abertamente a intervenção. Vamos analisar isso? Quais são as chances reais de colapso do regime? O primeiro cenário é uma cascata revolucionária. Os protestos continuam e as forças de segurança começam a recusar ordens. Oficiais de baixa patente veem seus vizinhos, primos e colegas de classe sendo baleados e desertam. Os comandantes do IRGC perdem o controle. A cola institucional, que mantém a teocracia unida, se dissolve. Reza Pahlavi ou algum conselho de transição assume o poder, a República Islâmica acaba. Isso aconteceu em 1979, quando os militares do Shah desertaram.
A revolução teve sucesso não porque os manifestantes estivessem armados, mas porque os soldados pararam de atirar neles. Cenário 2, supressão controlada. O regime aceita o custo econômico de apagões indefinidos na internet. O custo é estimado em mais de 100 milhões de dólares diários em perturbação econômica. As forças de segurança mantêm a disciplina por meio de doutrinação ideológica e incentivos materiais. Oficiais do IRGC controlam grandes porções da economia do Irã. Julgamentos televisionados e execuções seletivas estabeleceram a dissuasão. Os protestos diminuem para uma escala administrável. O regime sobrevive ferido, mas intacto. Isso aconteceu em 2009, 2019 e 2022. Então, qual cenário vence? A resposta, pessimista ou realista, é que o segundo cenário é o mais provável. Eis porque a resiliência institucional do IRGC importa. O Corpo de Guardas da Revolução Islâmica comanda pelo menos 150 mil homens e responde diretamente ao líder supremo, não ao governo civil. Ele controla o arsenal de mísseis balísticos do Irã, a segurança do programa nuclear e vastas participações econômicas, incluindo construção, energia, bancos e transporte marítimo. Estima-se que essas atividades valham dezenas de bilhões de dólares anuais. Os IGC assassinaram o general do IRGC, Qassem Soleimani, em 2020. Ele era possivelmente a figura militar mais poderosa depois do líder supremo. A organização não entrou em colapso. O sucessor, general Ismail Qaani, assumiu o cargo. A continuidade organizacional foi mantida. Ataques de decapitação não funcionam contra uma instituição descentralizada e ideologicamente motivada. A instituição possui protocolos de sucessão claros. Quanto ao controle das telecomunicações, o regime pode implementar bloqueios de internet por tempo indeterminado, impedindo a coordenação digital. Os protestos não crescem além das redes presenciais, mas sem documentação externa, o mundo perde o interesse. O governo já demonstrou disposição para aceitar custos econômicos extraordinários. Para manter o poder, isso não é fraqueza. Isso é clareza sobre prioridades. Há uma falta de oposição organizada. Os protestos atuais não têm uma liderança formal. Eles não têm um programa político unificado, não há estrutura institucional para a governança. Se o regime cair, reza a palavra e oferece uma alternativa simbólica, mas fatias substanciais da sociedade iraniana continuam céticas quanto à monarquia, dada a memória histórica. Portanto, mesmo que o regime caia amanhã, o que é improvável, o que o substituiria? Seria o caos ou uma guerra civil. Poderia ser um governo de transição sem legitimidade. A Revolução de 1969 teve sucesso porque múltiplos grupos de oposição se uniram. Sob Khomeini, os islâmicos controlavam a infraestrutura organizacional através das mesquitas. O levante de 2006 não tem unidade nem infraestrutura. Eis o que sabemos com certeza. O Irã cruzou um limite em 8 de janeiro de 2026. Se esse limite levará a uma transformação revolucionária ou à sobrevivência autoritária ainda não está claro. A crise econômica não foi resolvida. O real continua em queda livre. A inflação ultrapassa 52% e o desemprego juvenil está em 23%. A humilhação militar de junho de 2025 por Israel e pelos Ehud permanece sem resposta. Assad, da Síria, se foi. O eixo de resistência está estilhaçado. Milhares de iranianos, talvez 20 mil, estão mortos. Os corpos no necrotério de Karabakh não vão voltar. O blackout de internet não pode apagar os vídeos que já vazaram. Os funerais se tornarão novos protestos. Os ciclos de luto de 40 dias trarão novas rodadas de mobilização. Isso não acabou. O padrão sugere que o regime reprimirá este levante como reprimiu os outros. Mas padrões podem se quebrar. O Shah achava que era invencível em 1977. Em 1979, ele estava no exílio. Se você quer entender o que acontece a seguir, precisa observar 3 variáveis. O blackout da internet vai durar? Se o fluxo de informações for retomado, a pressão externa se intensifica. As forças de segurança manterão a disciplina no momento em que os oficiais subalternos começarem a desertar, a cascata começa. Trump irá realmente atacar. Uma intervenção militar poderia tanto validar a narrativa do regime de conspiração estrangeira quanto decapitar sua estrutura de comando. A história não se repete, mas rima.
E agora, o Irã soa muito como um poema que já ouvimos antes. Se este mergulho forense mudou sua visão sobre o Oriente Médio, inscreva-se. Esses colapsos não se anunciam, eles simplesmente acontecem. As pessoas que os veem chegando são aquelas que estudam os que já ocorreram. Deixe um comentário, digite Team Pahlavi. Se você acha que a monarquia volta, digite Team Regime. Se você acha que o IRGC sobrevive a isso. Eu leio cada um deles. Agora, assista ao vídeo sobre como os IRGC e o SLL estão silenciosamente apagando esses 38 trilhões em dívidas. Porque se você acha que o Irã é o único governo com problemas de moeda, você não está prestando atenção.